Olá, eu sou a professora Kitty Guedes. No vídeo de hoje nós faremos um exercício sobre tetraedro. Um exercício é o seguinte: determine a altura de um tetraedro regular de aresta medindo 12 centímetros. Primeiro, tetraedro regular. O que é um tetraedro regular? É uma pirâmide cuja base é um triângulo e cujas faces, quer dizer, cujas 4 faces, são triângulos equiláteros congruentes. Então, aqui nesse tetraedro, as 4 faces dele são iguais, são congruentes. Bom, a gente quer descobrir a medida da altura dele. Quando a gente desce com a altura referente a essa base, que aqui no caso é indiferente, né, porque as 4 faces são iguais, quando a gente desce com essa altura desce no baricentro do triângulo da base. E o que é baricentro de um triângulo? O baricentro de um triângulo é o centro de massa do triângulo, que é o ponto de encontro das medianas. Só que no triângulo equilátero, tá aqui, ó, ponto de encontro das medianas, a mediana ela é também mediatriz do segmento, né, do lado, e ela é também bissetriz do ângulo, e ela é também a altura correspondente àquele lado. Então, a gente tem a seguinte propriedade. Aqui está o baricentro. O baricentro divide a altura na razão 2:1. Como assim? Se aqui é o baricentro, eu tenho 2 partes da altura estão aqui, uma parte da altura está aqui. Ou seja, a distância do baricentro ao vértice é o dobro da distância do baricentro ao lado. Só que justamente se o baricentro divide a altura na razão 2:1, então isso tudo equivale a 3 partes, das quais 2 estão aqui em cima, né? São a distância do baricentro ao vértice. Se 2 das 3 são a distância do baricentro ao vértice, então a distância do baricentro ao vértice é 2/3 do total. Enquanto que a distância do baricentro ao lado é 1/parte de 3. Então, é 1/3 da altura total. Ah, então, peraí. Aqui, no meu tetraedro, se essa altura aqui está descendo no baricentro da base, então, se eu ligar o baricentro ao vértice e ligar o baricentro ao lado, porque se eu traçar essa altura aqui da base, que é descobrir a distância do baricentro ao lado, né, esse segmento aqui, então aqui tem uma perpendicular, eu tenho uma parte da altura, né, uma das 3 partes aqui, que é o EF, e 2 das 3, a distância do baricentro ao vértice, que é o AE. Portanto, EF é 1/3 da altura, então ó, aqui, EF é 1/3 da altura. Atenção uma coisa, qual é a altura que eu estou me referindo? Essa altura aqui é a altura do triângulo equilátero, enquanto que a altura que eu quero achar aqui não é a altura do triângulo equilátero, a altura que eu quero achar aqui é a altura do tetraedro, que é um Hzão, que é essa altura de cá. Essa altura aqui é a altura do triângulo equilátero da base. Então, EF é 1/3 dessa altura e AE é 2/3 dessa altura. E aí, se o que eu quero é descobrir o Hzão, que é a altura do tetraedro, que está aqui, ó, eu posso usar um desses 2 triângulos que estão formados aqui. Triângulos esses que estão num plano que está seccionando o tetraedro, quer dizer, num plano que é perpendicular à base desse tetraedro. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Eu posso usar qualquer um dos 2. Eu posso usar ou esse de cá ou de lá. Se eu usar esse de cá, o que vai acontecer? Eu vou precisar desse verde aqui, que é a hipotenusa dele. Que é o quê? Que é a altura do triângulo equilátero, que é o mesmo Hzinho que eu tenho aqui. Por quê? As 4 faces do tetraedro são triângulos equiláteros congruentes. Então, esse Hzinho aqui é o mesmo Hzinho aqui da base, que é AF. Esse cateto aqui desse triângulo retângulo é 1/3 da altura. E esse outro cateto aqui é o Hzão.
que é a altura do tetraedro, que é o que a gente quer encontrar. Só que o que a gente sabe é a aresta desse tetraedro, que é 12, que é o lado do triângulo equilátero. Então, eu preciso encontrar a altura a partir desse lado. Ou você pode lembrar que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Ou, se você não lembrar disso, não tem problema, você deduz na hora. Como? Vem para cá para esse triângulo equilátero. Se esse triângulo é equilátero, os três ângulos valem 60 graus. Aqui é a altura dele, Hzinho. Aqui é o lado dele, L, e aqui é L sobre 2, porque a altura é também mediana no triângulo equilátero. E aí a gente pode, por exemplo, fazer seno de 60 graus. Seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 60 fica H sobre L. E seno de 60 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Daí você tira o H em função do L, vai ficar justamente L raiz de 3 sobre 2. Isso você não lembrar direto dessa forma. Ou então poderia ter feito também pelo cosseno de 60, que é cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre hipotenusa, que é L. Ah, não, aqui não ia dar, né? Porque não ia ter o H. Mas então a gente teria realmente que fazer pelo seno de 60. Ou ter feito Pitágoras também, nesse triângulo retângulo. Por Pitágoras, a gente também encontraria o H em função do L. Bom, mas então, já que a gente sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, então, substituindo aqui o valor do lado, que é a aresta do tetraedro, que é 12, vai ficar 12 raiz de 3 sobre 2. Portanto, a altura do triângulo equilátero vai ser igual a 6 raiz de 3 centímetros. Agora, a gente vai aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo que está rachurado. Então, vai ficar a hipotenusa dele, que é o H ao quadrado, vai ser igual a 1 cateto ao quadrado, esse cateto aqui é 1/3 da altura. 1/3 de 6 raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3. Vai ser igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, mais o outro cateto, que é o Hzão, que é a altura do tetraedro, ao quadrado. Isso vai dar 36 vezes 3, igual a 4 vezes 3, mais H2. Eu poderia fazer até 3 vezes 3 menos 4 vezes 3, pensa como se esse 3 fosse um x, né? 36x menos 4x vai dar 32x. Ou seja, 36 vezes o 3 menos 4 vezes o 3 vai dar 32 vezes o 3, que seria colocar o 3 em evidência, né? Então, fica H2 igual a 32 vezes 3, que vai dar 96. Então, Hzão vai ser raiz quadrada de 96. Aí, raiz quadrada de 96, vamos simplificar isso aqui. 96 é 2 vezes 48. 48, por sua vez, é 6 vezes 8. Então, olha só como é que eu penso aqui. 96 é 2 vezes 48, que é 6 vezes 8. E aí, o 6 é 2 vezes 3. E o 8 é 2 ao cubo. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado à quinta vezes 3. Então, pode sair 2 ao quadrado, vai ficar 4 raiz de 6. Então, vamos voltar para lá. Então, isso aqui é 4 raiz de 6. Qual é a unidade? Centímetros. Então, resposta, altura do tetraedro, 4 raiz de 6 centímetros. Tá bom? Até o próximo vídeo, então.